Fala, galera. E aí, tudo tranquilo? O professor Vinícius aí de novo. E aproveitando aquele momento em que a gente fala dos tratados e limites, que a gente trata um pouquinho, já lá no século XVIII, essa nova redefinição das fronteiras do território brasileiro, a partir do Tratado de Utrecht, de 1713, o Tratado de Utrecht de 1715, organizar as fronteiras se estendendo além de Tordesilhas. Ali também em direção à região sul do Brasil, a gente percebe um envolvimento muito grande dos portugueses na colônia de Sacramento. Mesmo em áreas espanholas, a gente percebe que havia um interesse de comerciantes, um interesse de Portugal em ultrapassar aqueles limites, né, após o fim da União Ibérica, proporcionar, é claro, a defesa de todo o território e a questão da expansão de terras, garantir domínios de novas áreas. O Tratado de Madrid vem estabelecer justamente isso, né, possibilita a expansão de terras além do meridiano de Tordesilhas, possibilitando conquistar e adquirir novas terras no sul do Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul. O Tratado de Badajoz também vai possibilitar isso. O Tratado de Santo Ildefonso. Então, são formas de nova reorganização do território com essas novas redemarcações de fronteiras, que vai se estender do sul do Brasil, né, ao norte, ali na região amazônica. Mas o que a gente fala desde o início sobre os jesuítas, sobre o papel dos padres católicos espanhóis e portugueses, a gente aborda um pouquinho na região das missões no Rio Grande do Sul. Mas a gente precisa de entrar um pouquinho e perceber quem são esses jesuítas, qual o papel desses jesuítas. Né? Lembrar que as missões jesuíticas no Brasil tinham como principal meio a cristianização indígena, tinha como principal meio civilizar o índio. E esses padres jesuítas, esses padres que vêm para o Brasil em missões, a princípio, itinerantes, são responsáveis por tudo isso. Os jesuítas eram padres vinculados à Igreja Católica e tinham o principal papel de catequizar. A Companhia de Jesus, nas quais esses jesuítas vão fazer parte, é criada na cidade de Paris, na França, em 1534 e reconhecida pelo Papa em 1540. As missões jesuítas, não só na Europa, mas aqui no Brasil, que vão ter um papel extremamente fundamental de expandir a influência do cristianismo além da Europa, ela é vinculada àquele quadro da Contra-Reforma. Na Europa, a Companhia de Jesus surge com o intuito de conter o avanço do protestantismo. A Companhia de Jesus ela é criada por Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Vem uma ideia aqui de Inácio de Loyola, dos padres soldados, né, dos padres que vão combater os infiéis. Essa é a ideia, né? No início do trabalho dos padres, isso era itinerante, eles saíam com a ideia, especificamente, aí, de expandir o cristianismo. Mais tarde, eles vão desenvolver esse trabalho missionário, voltado para a educação, principalmente no Brasil colonial, tá bom? O símbolo da Companhia de Jesus é o IHS, né, o emblema da Companhia de Jesus. O que significa isso? É o Jesus Salvador dos homens. Essa é uma referência, especificamente no que a gente fala aqui, no papel
então, desses padres de evangelizar, esse papel de educar voltado para o cristianismo. Os jesuítas, de maneira geral, eles, né, vão atuar na Europa, na Ásia e mais também na América, principalmente nessas missões evangelizadoras das populações nativas, dos índios. Claro, a gente tem que fazer aquela ponderação, né? A gente sabe, o que eu já deixei bem claro nas outras aulas sobre a América Espanhola, é que muitas vezes esses índios eram dizimados pelos espanhóis ali naqueles conflitos, né? Alguns padres apoiavam esse processo de destruição da cultura nativa, outros não. Então, a gente tem que fazer um ponderamento aí em relação a isso, tá bom? No Brasil, os primeiros jesuítas, eles vão chegar por volta de 1549, já com as expedições de Tomé de Souza. No Brasil, esses padres vão fundar colégios. Vai fazer parte da cultura no Brasil esses colégios administrados por padres, tá? Principalmente nas missões pelo litoral e no interior do Brasil. A ideia, claro, não era somente de conversão, esse era o objetivo principal, mas não somente isso, mas de auxiliar no controle sobre os nativos, no papel de civilizar, dar a esse nativo a possibilidade de ser educado aos moldes da cultura europeia, tá bom? No Brasil, eu vou destacar aqui dois jesuítas que são extremamente importantes, tá? Esses dois jesuítas vão ser o padre Manuel da Nóbrega, o português Manuel da Nóbrega, e o padre José de Anchieta, o espanhol José de Anchieta. Ao lado, à esquerda de vocês, a gente já percebe essa inserção desses padres em meios nativos, aí, em aldeias, principalmente lembrando que no litoral a gente vai ter uma presença muito grande de índios tupinambás, de tapuias, no interior do Brasil, os índios guaranis, tá bom? O padre José de Anchieta, só para a gente fazer uma citação bem rápida, ele é autor da gramática guarani, tupi-guarani. Ele vai ser um dos primeiros em que vai especificamente trazer a língua tupi para um sentido mais literal, né? A ideia aqui de promover essa questão da língua era de catequizar o índio, isso é uma coisa óbvia, né? Mas vamos lembrar que a ideia de catequizar é a ideia de pacificar. Isso é que a gente tem que entender, né? De pacificar o índio, de evitar conflitos, essa é a questão. Vamos lembrar, e é importante que seja lembrado isso, é que aquele nativo que não aceitava a conversão, ele se tornava escravo, tá? Lembrar também que isso ocorria em caso de guerra justa. Também já falei sobre isso em uma outra videoaula. Quer dizer, aquele índio que entrasse em conflito com um europeu, com um português especificamente aqui, e perdesse aquele conflito, ele se tornava um escravo, certo? A ideia da guerra justa. Uma importante questão trazida aqui, e aí eu vou apontar ela para vocês, é justamente os aldeamentos jesuítas, as missões jesuíticas, as missões jesuítas que vão ocorrer principalmente na região sul do Brasil. Lembrar que os jesuítas vão ter um papel importante ali na região sul, principalmente na região dos 7 povos das missões. A região, vamos pensar aqui, essas missões jesuítas, elas vão ocorrer principalmente na região sul, ok? Esses aldeamentos, porque as missões jesuítas também eram chamadas de reduções. No caso da região dos 7 povos das missões,
vão ser 7 reduções que vão se constituir em apenas um espaço. Em um espaço esse que vai conglomerar essas 7 reduções. São aldeamentos. Esses aldeamentos eram locais onde tinham jesuítas e indígenas. Essas missões eram locais de economia de subsistência. Esses aldeamentos eles eram autossuficientes, eram as missões ou as reduções, tá? O objetivo principal dos jesuítas aí era que os nativos abandonassem práticas politeístas, poligâmicas, antropofágicas e que adotassem o cristianismo, a ideia do papel da conversão à cultura e à religião europeia, tá bom? Nas missões, os índios eram submetidos à rígida disciplina de oração, de trabalho. Lembrar que, no caso da região das missões, no Rio Grande do Sul, havia um conflito muito grande ali entre os padres jesuítas e alguns latifundiários. Enquanto os padres queriam atuar no papel de conversão, de educação, esses latifundiários queriam fazer com que esses índios se tornassem escravos e trabalhassem para eles, tá? Essa era a questão principal. Nas missões da região amazônica, e aí é que eu cito a importância, por exemplo, do Tratado de Madrid, que aí o Tratado de Madrid ele extingue o Tratado de Tordesilhas, possibilita com que essas missões, além do Rio Grande do Sul, elas vão partir em direção à região norte. Eu já havia comentado isso com vocês. Então, tá aí um mapa bem específico da questão das missões na região sul. Então, você tem uma presença muito grande aí no Paraná e aqui, mais aí, onde hoje é o Rio Grande do Sul, ali na divisa com a Argentina, onde era a região dos 7 povos das missões. Os 7 povos das missões no Rio Grande do Sul. Por que eu fiz questão de trazer esse plano arquitetônico das missões? Se vocês observarem, as missões, esses aldeamentos, coloquei para vocês, ele era composto mais ou menos parecido com um quartel do exército. Então, a questão, ocorria um certo autoritarismo por parte dos jesuítas, a ideia das orações, de momentos dedicados às práticas religiosas. Então, se vocês observaram, as casas ficam parecendo aqueles espaços onde os soldados ficam. Então, tem a praça das oficinas, do colégio. Então, parecia uma questão de um quartel militar mesmo. Então, ali exercia muito autoritarismo, né? Lembrar, e aí voltando ao mapinha aqui também, lembrar que esses espaços, tá? Aqui, principalmente na região sul, foi disputa entre portugueses e espanhóis por muito tempo. Isso vai acabar com o Tratado de Madrid. A colônia de Sacramento volta a pertencer aos espanhóis e os espanhóis perdem a região dos 7 povos das missões. E ali dá o início ao conflito com os índios, as guerras guaraníticas. Já deixei bem claro isso também para vocês, tá? Em 1759, a maior parte dos jesuítas são expulsos do Brasil, já na administração de Marquês de Pombal, e aí a educação fica a cargo do Estado, né? O Estado é que vai determinar como será a questão da educação. E aí eu fiz a questão de colocar as ruínas, né, da região de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Inclusive, ano passado, a região foi palco de uma cerimônia com o objetivo de proporcionar maior atividade turística na região. Então, é uma região bastante interessante, bastante pro local ali, de bastante movimento de turistas. Mas a questão jesuíta é isso, beleza? A questão das missões jesuítas no Brasil são essas. O objetivo de catequizar, de evangelizar. Claro, pensando no lado indígena, aquele processo de aculturação, enfim. Nós vamos fazer um novo estudo de caso na próxima videoaula. Vai ficar bacana. Certinho, galera?
Valeu, um abraço, até a próxima.